Estamos iniciando mais uma aula teológica das quintas-feiras. Sejam bem-vindos. Vamos aguardar os nossos irmãos começarem a acessarem a live. Hoje nós vamos falar da religião dos dias de Shem, que é o filho de Noa, ou Noé, até Abraão. Por que é importante nós falarmos sobre isto? Porque normalmente você imagina que a religião dos patriarcas seria exatamente semelhante ao que nós temos hoje. E não é uma realidade. No estudo anterior, nós convidamos vocês a pesquisarem. Procure a religião de Moisés. Quando você vai acessar as redes sociais, o Google, Yahoo, o Bing e qualquer um desses programas de busca, vai aparecer judaísmo. Quando você acessa religião de Davi, aparece judaísmo. Quando você acessa religião de Daniel, vai aparecer judaísmo. Só que o judaísmo não era a religião dessas pessoas. O judaísmo é uma religião que vai aparecer no final do século I para o século II. Nós vamos ver isso mais à frente. E o que nós temos que fazer? Então nós temos que entender como é que era o sistema religioso. Era muito diferente do que nós temos a partir da morte e ressurreição de Yeshua, do estabelecimento da Kahal, ou da igreja, da congregação, da sinagoga. Você escolhe o que você acha melhor, que é tudo uma coisa só. Tá? Aí talvez, não é. Tudo é uma coisa só. Um local de reunião. Nós vamos estudar hoje como é que funcionava a religião a partir de Noa, a partir de Noé. Você já parou para pensar no primeiro dia que Noé saiu da arca com a sua família? O que ele encontrou? Já parou para pensar que não tinha mais nada? Todos os seus conhecidos, seus amigos, até aquelas pessoas que não eram tão próximas dele, seus vizinhos, todos deixaram de existir. Somente ele, sua esposa, seus filhos e suas noras existiam. Não tinha mais ninguém. Você já parou para pensar nisso? Imagina você. De repente, só sobra você e sua família. O que você vai fazer? O que a Bíblia diz que Noé fez assim que ele saiu da arca? Eu convido que você abra a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 8, no versículo 20. Vamos ver o que foi que Noé fez. Foi uma situação assim desoladora, na minha opinião. Você imaginar que todos os seres humanos não existem mais. Quando terminar essa pandemia, pelo menos 10 mil pessoas, até agora, aqui no nosso país, morreram. São 10 mil famílias que perderam seus entes queridos. Tem famílias que perdeu o pai, mãe, um filho. Sobrou um só. Sobrou uma só. Ver notícias é uma coisa. Ser a notícia é outra coisa. Mas vamos ver o que a Bíblia fala. Gênesis capítulo 8, versículo 20. Então
Noé construiu um altar a Jeová e pegou alguns de todos os animais puros e de todas as criaturas voadoras puras e fez ofertas queimadas ao altar. A primeira preocupação de Noé foi fazer um altar e ali oferecer os animais puros. Você percebeu que ele sabia, já falei isso antes, distinguir entre puro e impuro. Aí alguém vai chegar para você, essa história de você não poder comer carne impura, isso é coisa de judeu. Noé nunca foi judeu. Mas ele já sabia. E ele ofereceu para o Senhor animais puros. A primeira coisa que ele fez foi fazer um altar ao Eterno. No século XIX, Nietzsche, o famoso filósofo ateu, ele disse: Deus está morto. E ele vai filosofar sobre isto, mostrando que, na opinião dele, porque o mundo está naquelas condições da época, hoje está até pior, ele disse, Deus está morto. Imagina Noé, ao sair da arca, ver o mundo que ele deixou atrás, o mundo que ele recebeu. E a primeira coisa que ele fez foi agradar ao Deus bendito. Após essa pandemia, o nosso mundo não será mais o mesmo. As pessoas, elas estão abandonando a Deus. Muitos estão acostumando-se a viver sem Deus. E nós temos que prestar atenção nisso. Durante todo o tempo que Noé esteve na arca, a preocupação no seu coração, a primeira coisa que ele fez não foi construir uma casa, não foi plantar, não foi fazer nada disso. A primeira coisa que ele fez foi um altar ao Senhor. Então, meus queridos, nós vamos ver que ele já tinha uma visão religiosa. Ele já acreditava em alguma coisa. Ele já tinha um sistema de sacrifício de animais para ofertar ao Senhor. Vocês perceberam isto? Se ele já sabia disto, o que acontece? Antes da destruição do mundo, já era praticado. E nós vamos ver que lá nos dias pós-Éden, Caim e Abel ofereceram sacrifícios. O primeiro mandamento que aparece nas Escrituras Sagradas é o sábado. Está em Gênesis capítulo 2, versículo 2. Né? Que Deus abençoou e santificou o sétimo dia. Então nós vemos que a importância dos mandamentos de Deus já nasceu na criação. Desde a criação, Deus estabeleceu o Shabá, Deus estabeleceu a questão alimentar, não matarás, não roubarás, e assim por diante. Lá na frente, Deus vai estabelecer e colocar isso numa pedra, os 10 mandamentos. Mas agora, o nosso estudo de hoje, ele vai ser conduzido na religião de Shem. Noé tinha 3 filhos. Shem, Ram, que é chamado de Cã, e Afete, que é chamado de Jafé. Sem o Shem, ele vai puxar a linha que veio desde os dias de Adão e Eva, que são os descendentes da mulher. Ele vai ter a religião que iria servir ao Deus bendito. E nós vamos encontrar isto logo a seguir no capítulo... Nós lemos aqui logo a seguir no versículo 21 do capítulo... Opa, perdi aqui. Voltei.
No capítulo 9, no versículo 25 de Gênesis, vocês se lembram da questão de que Noé se embebedou, tomou muito vinho, alcoolizado, tirou a roupa, ficou nu. E Ram, ou Cã, quando viu, começou a zombar, a brincar, e chamou seus dois irmãos, Shem e Jafé. Quando ele chamou esses dois irmãos, eles, percebendo a situação, eles voltaram de costas com uma capa e cobriram o pai. Quando eles cobriram o pai, o que aconteceu? Após passar aquele momento desagradável, Noé, ele vai proferir esta maldição. Infelizmente, pouco tempo depois que eles saíram da arca, primeira coisa que ele faz é um altar a Deus. A segunda coisa que vai aparecer é uma maldição. E nós lemos no capítulo 9, no versículo 25. Diz assim: E ele disse, Noé, maldito seja Canaã, torne-se o menor entre os escravos dos seus irmãos. Mas Canaã era um neto. E não foi Canaã que fez aquilo, foi Cã. Mas por que ele fez isso? Porque Cã estava sob uma bênção. Então, a questão de bênção e maldição é muito sério, meus irmãos. Por que é muito sério? Porque não pode ser tirada. Então nós temos que ter cuidado. Porque bênção e maldição não é uma brincadeira. São coisas sérias. E nós vamos ver que Canaã vai ser realmente sempre escravos dos filhos de Shem. Nós sabemos que esse povo ficaram sem terras. E eles foram habitar nas terras que foram dadas, e lhes seriam dadas no futuro, à casa de Israel. E eles foram expulsos de lá. Mas nós lemos também no versículo 26. E acrescentou, louvado seja Jeová, o Deus de Shem. Versículo 27. Conceda Deus amplo território a Jafé, mas que ele resida nas tendas de Shem, e torne-se Canaã escravos dele também. Aqui tem uma profecia muito interessante. Jafé teria muitas terras, só que ele habitaria nas tendas de Shem. E Canaã seria escravo deles. Vamos trazer para os nossos dias. Quem é Jafé? Jafé são aqueles povos, Rússia, Polônia, Eslováquia, Bulgária, Ucrânia. Aqueles povos são jafitas, ok? Os semitas, quem eram? Os iranianos, os persas, os israelitas eram semitas. Os canitas, os cananitas, os cananeus. Quem são hoje? Hoje eles são aquele povo que é chamado eles ali, foi feito inclusive um levantamento de DNA, uma parte do Líbano, de habitantes do Líbano, são cananeus. Mas o que eu queria falar é que a profecia diz que os jafitas, os descendentes de Jafé, morariam nas tendas de Shem. Aí você fala, como assim? No século 8 da nossa era, havia um país chamado Casária. Ele fazia fronteira com a Rússia, ele descia até a Europa Oriental. Era um país de guerreiros. E esses casarianos, descendentes de turcomanos,
eram jafitas, descendentes de Jafé. Eles foram um dos motivos que a Europa não se tornou muçulmana, porque os muçulmanos tentavam descer para vir para a Europa, não conseguiram, conseguiram apenas um pedaço da Espanha e não conseguiram chegar e ocupar toda a Europa porque os casarianos impediram. E no século VIII, o que aconteceu? Eles se converteram a uma religião chamada judaísmo. E esta religião, dê uma olhadinha para ver se o livro estava ali, que é o livro da Casária, né? A 13ª tribo da Casária. Aí o que aconteceu? Esses jafitas, eles se converteram no século VIII e hoje estão conhecidos como Askenazi. E esse grupo hoje está em Israel, sobre as tendas de Shem, pois os israelitas são descendentes de Shem. Mas vamos voltar para a religião de Shem. E qual que é a religião de Shem? Primeiro que ele é abençoado, ele recebe uma bênção, não é? Ele vai receber uma bênção e esta bênção faz com que ele, né, prospere. E tem uma lista de descendentes. E entre esses descendentes existe um chamado Éber. E de Éber vêm os descendentes que chamavam-se hebreus, aqueles que atravessaram o Eufrates. Esses hebreus, aqueles que atravessaram o Eufrates, é que vai dar origem a um homem chamado Abraão. Este homem chamado Abraão, ele é descendente de Éber. O interessante em tudo isso que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é que este homem, Abraão, o pai dele, Terá, era idólatra. Construía ídolos. E ao construir esses ídolos, ele tornou-se um homem rico, poderoso. Só que nós vemos que houve um probleminha. E qual foi esse probleminha? Abraão não aceitou a idolatria. Existem lendas, preste bem atenção, é lenda, isso não está escrito apenas nas lendas judaicas, então nós não podemos afirmar que é uma verdade. Então nós temos que ser sinceros com vocês, porque a gente não pode afirmar que isso é uma verdade. Que Abraão, certa ocasião, seu pai viajou e ele pegou um porrete, quebrou todos os ídolos e deixou apenas um. Quando seu pai retornou, perguntaram: o que aconteceu aqui? Ele falou: meu pai, aquele ídolo ali quebrou todos os outros. Ele falou: como assim? Você sabe que um ídolo não pode fazer isso? Que o ídolo não anda, que o ídolo não pensa, que o ídolo não fala. Aí o pai dele olhou e entendeu que um ídolo não pode fazer nada. É nessa época, isso é história aqui, né? História que é contada no folclore judaico. Muito bem, nós sabemos que isso não é verdade. Mas muito bem. Agora o Eterno diz o seguinte: Abrão, pega a tua família, sai de perto da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Hoje, quando você sai da sua casa, pega o seu carro, você coloca o Waze para acertar o caminho, né? Eu sou da época que tinha um guia de São Paulo desse tamanho. Para achar o endereço se levava 3 dias, era uma coisa horrível. Hoje é tão fácil, né? Diz até o tempo que você vai chegar. Mas naquela época não tinha. E na época de Abraão, pior ainda. E Abraão vai sair para uma terra que ele não conhecia, para um lugar que ele não fazia a mínima ideia. Mas ele já conhecia o Deus bendito. Ele já reconhecia ele como soberano. Ele já conhecia por quê? Porque ele vem pegando da linhagem de Éber. O pai dele era idólatra, mas ele teve que sair da terra dos parentes dele para poder servir a Deus. Às vezes é impossível nós servirmos a Deus
dentro da nossa própria família, por causa da idolatria. E a idolatria não é só ídolos de gesso. Existem vários tipos de idolatria. E agora nós vamos ver a fé, realmente, qual que é a fé de Abraão? Gênesis 14, versículo 18 a 20. Diz assim: E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Versículo 19. Abençoou-o então e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, aquele que fez o céu e a terra. Versículo 20. E louvado seja o Altíssimo, que entregou-lhe os seus opressores. Olha que interessante. A história de Abraão todos conhecemos, nós vamos falar da religião de Abraão, não da vida de Abraão. Vocês lembram que Abraão foi guerrear contra 5 reis que haviam atacado Sodoma e as cidades circunvizinhas e haviam levado o seu sobrinho Ló como escravo. Abraão foi lá com seus homens, venceu a batalha, trouxe todas as pessoas de volta, inclusive o seu sobrinho, e os despojos de guerra. E quando ele está vindo, ele encontra-se com um sacerdote, que a Bíblia fala, um sacerdote do Deus Altíssimo. Está aqui, ó, versículo 18. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e ele era sacerdote do Deus Altíssimo. Quero fazer aqui uma pontuação. Primeira coisa, naquela época não existia a cidade de Jerusalém e tampouco existia uma cidade chamada Salém. Por mais que as pessoas tentem ajustar essa realidade, naquela época de Abraão não existia ainda. Ou seja, o correto seria, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, ele era rei de paz. A palavra Salém, ou Shalom, ou Shalom, é paz. Não é que ele tinha uma cidade específica. Mas, primeira coisa, ele abençoa Abraão, ele abençoa e enobrece o Deus bendito, ele louva o Deus bendito, e Abraão faz uma coisa. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo o que ele tinha conseguido na batalha. O que será que ele trouxe na batalha? Espada, lança, flecha, ouro, escudo, capacete, carros, animais. Então foi uma logística bem complexa para que se separasse 10% e desse tudo para quem? Para esse sacerdote. Então nós sabemos, a partir desse momento, que Abraão tinha uma religião. E a religião dele tinha um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote chamava-se Melquisedeque. Nós vamos ver esse personagem poucas vezes na Bíblia. E é justamente sobre esse personagem que eu quero falar com você, neste momento. Quem é Melquisedeque? Seria um homem de carne e sangue? Seria algum sacerdote que estava perdido por ali? Quem é esse Melquisedeque? Então nós vamos ver agora. Vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Salmos, no capítulo 110, no versículo 1 em diante. Salmos 110, 1 em diante. E Jeová declarou ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Preste bem atenção. E Jeová declarou ao meu Senhor. Quem que escreveu esse salmo? Isso aqui faz a diferença.
Foi Davi. Então Davi diz assim, ó, Jeová declarou ao meu Senhor. Então nós estamos falando, tem Jeová, que é o Deus bendito, existe um Senhor, e existe Davi que está falando. Ok? Perceberam? Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Jeová estenderá desde Sião o cetro do seu poder, dizendo, domine no meio dos seus inimigos. Seu povo se apresentará voluntariamente no dia da sua força militar, em esplêndida santidade vindos do amanhecer. O Senhor recebe os seus exércitos dos jovens como gotas do orvalho. E Jeová fez um juramento e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. E Jeová estará à sua direita e ele esmagará os reis no dia da sua ira. Executará o julgamento contra as nações. Amontoará os cadáveres. Ele esmagará o líder de uma terra vasta. Ao longo do caminho ele beberá da corrente de água, por isso manterá a cabeça erguida. Quando você lê esse salmo, e você vai lá em Zacarias 14, e lá em Zacarias 14 você vê que Yeshua retorna e vai ter uma guerra contra as nações. E você vai ver que a Bíblia fala que vai levar 7 meses para enterrar todos os inimigos que se levantaram contra o povo de Deus. Então o que nós vemos, irmãos? O que nós vemos? Esse Melquisedeque é Yeshua. Antes da encarnação, ele já era o sumo sacerdote. No estudo futuro nós vamos falar de Yeshua antes da encarnação e depois. Presta bem atenção. Esse estudo não tem nada a ver com trindade. Nós estamos falando de Yeshua antes do seu nascimento. E antes do seu nascimento, o ministério chamava-se o ministério de Melquisedeque, rei da paz. E aqui o salmista fala dessa guerra que Zacarias 14, ele apresenta esse acontecimento. E vamos continuar a leitura. Hebreus, no capítulo 7, no versículo 3. Presta bem atenção. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, ele permanece sacerdote para sempre. Então, Yeshua, ele não teve pai, não tem mãe, não tem genealogia, não tem um princípio de dias, nem fim de vida, mas feito à semelhança do Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Versículo 4. Vejam a grandeza deste homem, a quem Abraão, o patriarca, deu o 10º dos melhores despojos. É verdade que, segundo a lei, aqueles entre os filhos de Levi que recebem o sacerdócio têm o mandamento de cobrar dízimos do povo. Isso é dos seus irmãos. Embora esses sejam descendentes de Abraão, esse homem, da genealogia dele, recebeu dízimos de Abraão e abençoou aquele a quem as promessas foram feitas. Não se pode negar que o menor é abençoado pelo maior. E no versículo 9, e pode-se dizer que no meio de Abraão, até mesmo Levi, que recebe dízimo, pagou dízimo, porque ele ainda era um futuro descendente dos seus antepassados, quando Melquisedeque foi ao encontro dele. Então o versículo 7 de Hebreus mostra quem é Melquisedeque. No momento que Yeshua ressuscitou, e ele subiu ao Pai, e a Bíblia diz que ele está à direita do Pai.
segundo a ordem de Melquisedeque. Então vamos lá. Dos dias de Shem, de Noé, até Moisés, neste período, passando por Abraão, o ministério que a Bíblia nos aponta era o ministério de Melquisedeque. A partir de Moisés, Deus criou o sistema do levirato. É um outro estudo que nós vamos ter no futuro. De Moisés até o Calvário, o levirato temporariamente substituiu o sacerdócio de Melquisedeque. Com a morte de Yeshua, inicia-se novamente o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. E é este sacerdócio que nós estamos vivendo hoje. Eu peço que você abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 1 em diante. O ponto principal do que estamos dizendo. Nós temos um sumo sacerdote como este, e ele se sentou à direita do trono da majestade nos céus. Ele é servo no lugar santo, e na verdadeira tenda que Jeová erigiu, e não o homem, pois todo sumo sacerdote é designado para oferecer tantas dádivas como sacrifícios. Portanto, era necessário que este sumo sacerdote também tivesse algo para oferecer. E se ele estivesse na terra, não seria sacerdote, visto que já não existem homens que ofereçam dádiva segundo a lei. Este homem presta o serviço sagrado como uma cópia e uma sombra das coisas celestiais, conforme demonstrado pela ordem divina que Moisés recebeu quando estava para construir o tabernáculo, pois ele disse: tenha o cuidado de fazer todas as coisas segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. No entanto, Yeshua obteve agora um serviço mais excelente, porque ele é também o mediador de um pacto correspondente melhor que foi estabelecido legalmente como base em promessas melhores. Se aquele primeiro pacto não tivesse defeito, não teria havido necessidade de um segundo. Porque ele vê defeito no povo quando diz: vejam, estão chegando os dias, diz Jeová, em que farei com a casa de Israel e com a casa de Judá uma nova aliança. Então vocês percebem que Melquisedeque, que teve o encontro lá com Abraão, era Yeshua, o Messias, antes da encarnação. Após o sacrifício, ele sobe à direita do Pai e volta esse ministério que estamos até hoje. E esse ministério vai até o seu retorno, quando, segundo Zacarias, o renovo, que é ele, vai construir o templo novamente. Lá em Zacarias 9, fala que o renovo vai construir o templo. Toda essa fantasia que tem sido apregoada por aí, né? Que vai ser o anticristo que vai fazer o templo, isso aí é bobagem. Isso não está nas escrituras sagradas. Isso não vai acontecer. Isso é utopia, isso é novela, isso é fantasia. Quem vai construir o terceiro templo é Yeshua, o nosso sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Outra coisa, nós vemos em Jeremias 3,31, que ele diz assim: farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui em Hebreus ele fala novamente: eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não existe aliança com a casa dos gentios. Não existe isso. Não adianta você acreditar que esta aliança não existe. Não existe nenhum acordo com os gentios. O acordo é com a casa de Judá e com a casa de Israel. Aí você me faz a pergunta: mas Israel, desde o ano 720, mais ou menos,
ou seja, há 2.700 anos, Israel não existe mais. Como não existe? Israel cumpriu a profecia dada a Abraão, que ele seria pai de muitas nações. Quando as 10 tribos foram levadas cativas, elas se misturaram entre as nações, e ao se misturar entre as nações, eles espalharam o verdadeiro Deus, o Deus de Israel. Mesmo que as pessoas hoje ainda não observem, segundo a sua vontade, a profecia de Ezequiel diz assim: e eu buscarei as minhas ovelhas. Andaram por vales, montanhas e se esqueceram do seu lugar. Todavia eu, Senhor, vou buscar e não vou deixar um para trás. E ele tem feito isto. De repente você sente um desejo no seu coração de voltar a estudar a Bíblia, de voltar para a Torá, de guardar a santa lei do Eterno, de voltar a comer alimentos permitidos. De repente um desejo está no teu coração que você não entende. É o Senhor, o Espírito Santo do Deus bendito, que está te trazendo para o redil do bom pastor. E é isso que o Senhor tem feito. A religião do Eterno, hoje, não é cristianismo, não é judaísmo. Isso são religiões humanas. Hoje, Yeshua, o Messias, tem uma religião chamada segundo a ordem de Melquisedeque. Esse ministério, segundo a ordem de Melquisedeque, é o ministério que foi dado lá no Éden. E aí vem a resposta para você. O que eu devo fazer nesse ministério? Em Atos 15, quando muitos israelitas que eram gentios, que estavam entre os gentios, começaram a aceitar o Messias, Yeshua, e eles começaram a vir ter com os apóstolos, um grupo de judaizantes dos fariseus começaram a querer que eles se convertessem ao judaísmo, como acontece hoje. Você está servindo o Senhor na sua igreja e você agora decidiu seguir a Torá. Aí você vai e se junta a um grupo intitulado Messiânico Nazareno. E essas pessoas querem que você vire um judeu, te fantasiam de judeu, e quer que você pratique tudo que os fariseus ensinaram. E não é assim, meu querido. Atos 15, houve ali uma conferência, um concílio, e foi determinado que aqueles que estavam chegando deveriam obedecer 4 princípios. Você lê lá, senão a gente vai tomar muito tempo, eu não quero avançar muito. E diz assim: vocês devem obedecer inicialmente esses 4 princípios. E aos sábados, na sinagoga, você vai aprender a Torá. Então, como é que funciona? Você conhece o Senhor. Você começa a frequentar a congregação. E aqui você vai aprender a alimentação que você deve, comer. Que deve observar Shabat, que deve observar as festas bíblicas. Aí você diz: mas eu não posso, eu estou trabalhando, nós estamos nessa pandemia, eu não posso pedir as contas, eu vou perder minha salvação. Não, não vai perder sua salvação. Deus não é um Deus tirano, ou você faz o que eu quero ou você está morto, não é assim. Você chega e vai aos poucos observando os princípios que a Torá te pede. Quando você tiver condições de servir a Deus plenamente, esse é o momento. Ah, mas eu não vou poder participar da ceia de Pêssar? Vai. Claro que vai. Não existe restrição. Só que existe uma regra para você entrar. E foi estabelecida. Você não tem que chegar aqui cumprindo toda a Torá de uma vez. Mas você tem que começar a guardar os princípios, aprender e colocar a tua vida dentro desses princípios. É um processo.
E esse processo pode durar uma semana, um ano, 2 anos, sei lá quanto tempo, até que você se organize para servir a Deus. Então, meus irmãos, que vocês estão ouvindo, quando foi estabelecido lá nos dias de Noé, a partir de Shem, que vai trazer a linhagem da mulher, o ministério que a Bíblia aponta era o ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Ele vai até os dias de Moisés no Sinai. Depois dos dias de Moisés, até o Calvário, é o sistema sacerdotal levita. Depois do Calvário, agora voltamos para o mesmo ministério. E nós temos um sumo sacerdote junto ao Pai. E esse sacerdote, ele é polivalente. Sabe por quê? Vou te falar. Ele é advogado. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis. Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai. Yeshua, o justo. Então, que bênção para nós. Sabemos que a salvação está ao nosso alcance. Você não precisa simplesmente fazer uma metamorfose. Eu preciso virar um judeu. Não. Você precisa aceitar Yeshua na tua vida como Messias da tua vida, como o Senhor da tua vida, como teu Salvador. E começar a caminhada, começar a praticar. Mas não faça como muitas pessoas têm feito. Conhece hoje, no dia seguinte já quer mudar a vida da água para o vinho. Não consegue. Aí fica no meio do caminho. Não faça isso. Você que entrou agora a live, depois assista ela inteira para você não ficar perdido no meio do caminho. Então nós vamos concluir aqui o nosso estudo, né, mostrando para você que a religião de Shem, de Abraão, até os dias de Moisés, era o ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Após a morte de Yeshua, nós entramos novamente no mesmo ministério. E esse ministério é o que está vigorando hoje. Nós não estamos sobre o ministério do levirato. Nós não estamos sob esse sacerdócio araônico. Nós estamos sob o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que hoje é o próprio Yeshua que está à direita do Pai. E nós podemos nos apresentar a Ele. Nós podemos chegar a Ele. E através dele alcançar graça. O que esse ministério exige? Nós já falamos para vocês. Shabat, alimentação e contribuição. São os 3 princípios básicos. Por que isso? Qual a necessidade de Melquisedeque e Yeshua quando se encontrou com Abraão e recebeu o dízimo? Ele ia fazer o que com aquilo? Se a Bíblia fala que ele não tinha origem, não tinha pai, não tinha mãe, ele ia fazer o que com aquilo? Quando nós compartilhamos, nós damos valor àquilo. Quando você oferece as coisas de graça, as pessoas não dão o mínimo valor. Ao contrário, elas ignoram. Por quê? O Eterno queria que as pessoas aprendessem que nós temos uma participação nesse plano da salvação. E essa participação é a obediência. É a honra. É honrar. É glorificar. Então, meus irmãos, preste bem atenção. Deus tem um projeto na tua vida. Pare de vaguear de um canto a outro. Quantas pessoas têm saído daqui, ido para ali, vai para lá, vem para cá, fica andando, perambulando e não encontra um lugar de repouso. A Bíblia ela tem a resposta para você. Coloque na tua mente que você quer seguir ao Deus bendito,
Lembra do jovem rico? O jovem rico chegou para Yeshua e disse: Bom mestre, o que faço para herdar a salvação? A resposta foi: Bom só existe um, que é Deus que está no céu. Guarda os mandamentos. Aquele jovem, ele era um fariseu. Estava com toda a indumentária farisaica, com tzitzit, né? Com o tefilim, com tudo. O quipá. E ele se sentiu até magoado. Aí ele diz o seguinte: mas eu faço isso desde a minha infância. Aí Yeshua diz: então uma coisa te falta. Se você guarda todos os mandamentos e tem dúvida da tua salvação, venda tudo que tem e dá aos pobres. Só que esse venda tudo que tem não se referia ao dinheiro. Yeshua não queria mais um mendigo, não queria mais um pobre. Isso ele disse o seguinte: ele tinha na cabeça uma riqueza que está lá em Apocalipse, que diz assim: rico sou e de nada tenho falta. E Apocalipse diz: mas não sabe que você é um pobre, miserável, cego e nu. Quando você conversa com o messingélico, o nazareno-gélico, ele acha que ele conhece tudo, que ele é rico de em tudo saber. E não é verdade. Cada dia nós estamos aprendendo, com todo respeito aos meus irmãos messiânicos e nazarenos. E o jovem rico era um desses. Ele achava que ele era rico de conhecimento. Por isso que ele vai e pergunta: o que eu faço para herdar a salvação? Yeshua: pega tudo isso aí que você tem na cabeça e joga fora. E é o que eu falo para você: pega toda essa parafernália que colocaram na tua cabeça, faça uma teologia reversa. Teologia reversa vem da ideia da engenharia reversa. Zera tudo. Começa do zero. E você vai encontrar o caminho da verdade e da vida. Shalom, shalom. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que o Eterno esteja hoje trabalhando no seu coração. Sábado às 16 horas nós teremos a nossa reunião semanal. Contamos com todos aqueles que podem estar com a gente. Aqueles que não puderem, participem das lives. Ajude a compartilhar a live. Visite o nosso site também. O nosso site é www.ministeriorema.org. Lá você tem uma série de estudos, lá você tem vídeos, lá você tem podcast, lá você tem várias opções, lá tem notícias de Israel. Lá você pode também adquirir o nosso livro. Este livro, irmãos, é um livro de história contando sobre a religião. Nós estamos no número 1. O 2, estou trabalhando em cima dele, está excepcional. E aqui você vai aprender o que é o judaísmo e suas tradições babilônicas. Lá também você vai poder adquirir a mezuzá bíblica. Esta mezuzá bíblica, ela é diferente da mezuzá, né, aquela de cachimbo. Especificando por quê. Nos escombros em Israel, numa cidade de Israel, foi encontrado uma mezuzá desta forma e também a mezuzá da forma farisaica. Esta é a que os sacerdotes utilizavam, né? Os saduceus e os outros grupos usavam esta. Os fariseus usavam essa que é vendida hoje. Nos ajude, nós precisamos de recursos para mandar imprimir o segundo livro. E eu conto com vocês. Que o Eterno abençoe a vida de cada um, que possamos cada dia mais estar na sua presença. Gostaria que vocês orassem também pela nossa vida, pelo nosso ministério, orassem para a minha vida em especial. Estou precisando muito de oração, estou com alguns probleminhas de saúde, estou precisando da presença do Eterno na minha vida. Eu conto com vocês. Eu vou orar,
para que Deus entre com providência também na vida de cada um de vocês. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Yeshua, eu agradeço pela vida dos meus irmãos que dedicaram esses minutos a assistir essa live. Visita-os nesta hora, que o teu Santo Espírito esteja sobre cada um deles. Abra as portas do céu, Senhor, e derrame uma bênção sem medida. Pai de misericórdia, o nosso país, o nosso planeta, Senhor, está passando por uma crise como nunca. O nosso país tem muitas pessoas desempregadas, tem pessoas que estão perdendo a sua fonte de renda mínima, Senhor. Por isso, meu Pai, não permita que os teus servos passem por essa dificuldade. Abra, Senhor, a mente daqueles que podem contribuir, que podem ajudar e abençoar essas vidas. Que possamos, Senhor, estarmos unidos em uma corrente de oração, para que esta praga cesse, Pai. Nós temos que clamar, temos que implorar. Ó Deus, El Nahaf Nalá, rogo, Senhor, a cura. Mande a cura para essa enfermidade, meu Pai. Nós clamamos tudo isso, Senhor, em nome de Yeshua. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê shalom. Meu irmão, me ajuda a compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem, para que eles possam entender os planos de Deus para as nossas vidas. Shalom, shalom.